Boa tarde, irmãs e irmãos, homens e mulheres, cristãos e cristãs. Neste quinto domingo da Quaresma, a liturgia nos remete à reflexão sobre nossas atitudes diante de condenações, impunidades e injustiças. A falta de esperanças em tempos obscuros, de violências e feminicídios, que nos atingem direta e indiretamente, encontram uma esperança nesta palavra de Deus, diante de revisão de decisões e de caminhos já percorridos e que percorreremos. É uma palavra que nos dá coragem, força e esperança para trilharmos outros rumos, fazermos novas trajetórias, propostas de transformação, de libertação e de busca por justiça estão nas leituras deste final de semana. Podemos nos esperançar com a personagem da mulher do Evangelho de João, esta que é acolhida e convidada por Jesus a viver uma vida nova, que resiste ao contexto da sua época, após escutar a declaração libertadora do Mestre. Na primeira leitura, o profeta Isaías nos convida a construirmos novas trajetórias. O texto se situa no século VI a.C., no contexto da Babilônia. Os judeus exilados andavam muito apegados a fatos passados e, decepcionados também, eles ficavam indignados com a própria fé. Neste momento da história surge um grande profeta da esperança. Isaías vai confirmando as expectativas libertadoras do povo. Anuncia a libertação. Ele fala para não ficarem relembrando fatos antigos, pois Deus abrirá novas estradas até no deserto. Mostra a saída do povo da Babilônia, a chegada à Terra Prometida, e mostra sinais concretos da trajetória que culmina no êxodo do Egito. Ao recordar a saída do Egito, a fonte de todas as libertações, ele alerta para não permanecermos em um saudosismo que impacta a vida e impede de ver o novo acontecer. Diz: não vos lembreis mais dos acontecimentos passados, não presteis atenção às coisas antigas. Olhai, vou realizar uma coisa nova, que já começa a aparecer. Não vedes? Vou abrir um caminho no deserto e fazer brotar rios na terra árida. Não mais teremos terras secas. Assim, as pessoas escravas no Egito deverão se lembrar que não há mais lugar para coisas obsoletas. Um novo caminho surgirá e se encarregará de libertar o povo. Basta enxergar adiante, reconhecer o que pode surgir à frente. O Salmo 126, assim, vai ser mostrado como uma forma de celebrar as maravilhas desse Deus nas nossas vidas. Da volta à Terra Prometida, se manifesta novamente a fidelidade e a justiça de Deus. E ao cantar a recondução dos cativos, celebram a ação libertadora desse Deus presente na história. A segunda leitura, na carta aos Filipenses, Paulo se encontrava preso. É um texto marcado por ternura, mas por gratidão também, onde cristãos de Filipos enviaram-lhe um membro da comunidade para cuidar dele e levar recursos para ele se abastecer nas suas necessidades. Preocupado com os judaizantes que semeavam discórdias e colocavam em dúvidas as atitudes relativas à própria fé, pregando regras e rituais que deveriam cumprir, mesmo que não tivessem sentido e vivido. Nesse sentido, para muitos, isso já acontecia com alguns rituais que já não tinham sentido mais na vida deles. Ele pede aos filipenses que não se deixem enganar pela fé e dá o seu testemunho de adesão total ao projeto de Jesus. Está em Filipenses 3, de 8 a 14. Motivado pelo grupo de Jesus, ele deixa tudo para trás e prossegue com firmeza a sua nova meta. Compreender a conversão de Paulo, a sua adesão plena ao projeto de Jesus, significava entrar em comunhão de vida e de meta, numa adesão ao plano de Deus de justiça e de anúncio a um reino definitivo.
Este indica uma busca incessante para alcançarmos novos caminhos, esquecendo os antigos. Este é um caminho contínuo que tomamos consciência de situações injustas e nos mostra a identificação total de um plano do Cristo para seguirmos em frente por novos trilhos de libertação. Nestes, Deus nos acolherá e mostrará a sua força. Assim, o evangelho deste final de semana da mulher adúltera, ele é apontado como um trecho de uma leitura que antigamente não constava no original do Evangelho joanino. Ele foi escrito depois e acrescentado, pois era comum ao longo dos anos dos manuscritos alguns acréscimos serem feitos. E o da mulher apedrejada, João 11, é um desses acréscimos. Depois de uma discussão descrita lá no final do capítulo 7, como Jesus não tinha casa em Jerusalém, ele vai para o Monte das Oliveiras, onde havia um horto, passar a noite em oração. Mas o que será que Jesus tinha de tão motivador para ensinar a todas e todos que ali vinham antes do nascer do sol e poder escutá-lo? Na questão da mulher, Jesus ensina diante de um contexto onde a centralidade da mensagem não é a própria mulher, é uma estratégia que fizeram com o personagem da adúltera. Jesus nos ensina diante de um contexto preocupante e desafiador e que já era descrito no Antigo Testamento, desde Esdras, Neemias, e havia uma tendência oficial de excluir a mulher através da lei e ela de toda atividade pública e considerá-la inapta para qualquer função na sociedade, a não ser para a função de ser esposa e mãe. Nesse sentido, grupos adversários de Jesus, preocupados em colocá-lo à prova, começam a fazer o pensamento em uma estratégia, uma tática, uma armadilha. E era sobre seguir as leis, pois acusações e blasfêmias eram comuns e com isso colocariam Jesus em contradição. Para os escribas e fariseus, naquela realidade patriarcal e machista, a mulher não era o foco. Eles desejavam encontrar motivos para condenar Jesus e a mulher foi usada como meio para chegar ao fim desejado por eles. A acusação a Jesus causa uma indignação, porque é injusta. E um homem poderia cometer adultério. Ele era poupado do julgamento, de acordo com a lei lá do Levítico, do Deuteronômio. Mas a mulher, não. A atitude silenciosa de Jesus de se inclinar e escrever no chão dá aos seus adversários um tempo para pensar. E com isto, o silêncio desconcertante seguido por esta interpelação leva os homens e hoje a nós a uma reflexão mais crítica sobre julgamentos. Jesus não condena a mulher, mas dá a ela uma oportunidade nova de conversão e de vida. Em João 8:3-6 nós podemos ver essa explicação. Os escribas armam a cilada, repentinamente chegam os escribas e os fariseus, trazendo consigo a mulher. Eles a colocam no meio da roda e, conforme a lei, ela deveria ser apedrejada, segundo a interpretação deles, e eles perguntam a Jesus: e qual é a sua opinião sobre esse fato da mulher? Se Jesus dissesse, apliquem a lei, eles diriam, ele não é tão bom como parece, porque mandou matar a própria mulher. Se dissesse, não matem, diriam, ele não é tão bom quanto parece, porque não observa a lei. Assim, sob a aparência de fidelidade a Deus e a aparência de fidelidade às leis, nós vamos ver a reação de Jesus de escrever no chão, que é, não vou discutir, apenas muda o alvo do julgamento. E em vez de permitir que eles coloquem a luz da lei em cima da mulher para poder condená-lo, pede que eles se reexaminem a si mesmos à luz do que a lei exigia deles. Em João 8, 9 e 11, a resposta de Jesus desmonta então os adversários que programavam essa emboscada. Os fariseus e os escribas se retiraram envergonhados. A pessoa condenada por essa lei não era a mulher, mas eles mesmos, que pensavam ser fiéis à lei.
No fim, Jesus fica sozinho com a mulher no meio da roda, se levanta, olha para ela e diz: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela responde: ninguém, Senhor. E Jesus: nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Jesus não permite que alguém use a lei de Deus para condenar pessoas, para falar às pessoas e muito menos condenar a mulher. Esse episódio revela que Jesus é a esperança e a luz para enxergarmos a verdade e irmos além dos legalismos. E a mulher considerada merecedora da pena de morte fica em pé e diante de Jesus é absolvida e dignificada. Dentro do contexto da época, a situação da mulher do povo da Bíblia era uma cultura de escravidão e de exclusão. Mas até hoje, em muitos povos, inclusive na nossa atualidade, mulheres são mais julgadas, discriminadas dos que os homens, não podemos estar em algumas instâncias, ganhamos menos do que eles. A resistência daquela mulher crescia com a acolhida do exemplo de Jesus e, na mesma proporção, crescia muitas vezes a marginalização. E isso nós vemos também que não é diferente hoje, porque muitas estruturas e circunstâncias, se são palavras que são ouvidas de consideração para conosco, mas vemos aumentar as desconsiderações sobre as mulheres, sobre os feminicídios e as situações de misoginia que atingem a nós. Em tempos, então, de necropolíticas, em que vivemos um espírito de guerra, de inverdades e de acusações inverídicas, onde a cultura do ódio e do cancelamento aponta para julgamentos e indiferenças, encontramos ainda hoje um cenário propício para pessoas terem pedras na mão e falarem em nome de Deus e de leis divinas. Portanto, acolher essa mensagem de hoje em nossa vida é aceitar a proposta de mudança de rumos, é viver desafios que nós, mulheres e homens da atualidade, estamos acostumados a trilhar de uma forma muitas vezes ingênua. Precisamos pegar novos caminhos. É olhar bem o nosso entorno e reparar o novo que pode estar surgindo. É abandonar caminhos e hábitos de outrora para conhecer a real mensagem de Jesus e as propostas que Ele nos faz. É transformar projetos velhos, estruturas obsoletas e leis arcaicas em novas metas. É acolher uma vida nova assegurada pela misericórdia do Deus libertador, transformador, presente na nossa história diária.